Eu tenho um apreço realmente muito grande pelas coisas difíceis. Eu acho que é isso que me torna uma pessoa acima da média. Claro que não, é justo o contrário, e é por isso que eu não consigo fazer quase nada fora do meu escopo de coisa medíocre, porque eu sou viciado em coisa difícil, principalmente quando se trata de produzir conteúdo para a internet, porque os meninos de 20 anos estão fazendo produção de Hollywood. E aí quando você cria coragem de fazer alguma coisa, você desanima na hora, porque é muito difícil fazer uma coisa boa, bem feita. Agora, claro que eu tô falando de coisa normal, não de ir pra academia, por exemplo. Tá vendo? Isso pra mim é uma coisa difícil. E aí nessa hora começa a discussão sobre relativismo, porque realmente depende de quando, onde, como, com quem. Porque isso de achar dificuldade nas coisas é porque o início é que é difícil. E a internet está entupida de método de 15 dias, 21 dias, que é o tempo necessário para automatizar uma tarefa, que obviamente não funciona, não tem nada comprovado. Aliás, lidar com esses mitos de internet versus comprovação científica é uma coisa que não ajuda muito, porque de que cientista, de que centro de pesquisa? Então agora eu só quero coisa que não tem comprovação científica nenhuma. E é claro que eu vou mais uma vez demonizar as redes sociais. Ah, Bruno, então você não usa rede social? Uso, mas não é o Instagram, eu só uso o TikTok. Eu sei que é ridículo isso que eu tô falando, mas o TikTok pra mim é menos lixo do que o Instagram e eu te digo por quê. Aquela lupinha do Instagram é um perigo. Mas isso é outro vídeo. Fazer coisas difíceis exige foco, atenção, dedicação, preparação, o que torna a tarefa praticamente impossível, às vezes é até doloroso. E eu tô numa fase de trazer conteúdo toda semana, mas só Deus sabe o parto que foi para fazer esse vídeo, assim como todos os outros, porque eu não tenho vontade nenhuma de fazer, mas eu tenho que fazer. Tudo que o seu cérebro primitivo de caçador-coletor que tá com a gente até hoje quer é só fazer o mínimo de esforço para depois relaxar o máximo que ele puder. Lá na savana africana era caçar por algumas horinhas, comer e depois dormir. E às vezes ficar atento para não virar comida dos tigres, dentes de sabre, dos mamutes. Mas a questão aqui é que o seu cérebro não tá contigo, pelo menos no início. E aí a preguiça reina. Até você que não é preguiçoso não consegue fazer as coisas. Ah, Bruno, mas quem disse que eu quero fazer conteúdo para a internet? Você é burro, cara, que loucura. Não é na internet que você não vai querer fazer as coisas direito, é na sua vida, no seu dia a dia. Qualquer coisa que exija um mínimo de dedicação para não ser medíocre. E medíocre, embora tenha uma conotação negativa, é simplesmente um médio. E tudo bem, algumas tarefas realmente não necessitarão de um grande empenho, mas aquelas que realmente agregam valor à sua vida, sim, meu parceiro. Experimenta pegar um livro para ler, fazer uma dieta, experimenta ficar sem Instagram 3 dias, desativar a notificação do seu celular. Ah, Bruno, não, é muito difícil. Então, aperta aqui, ó. Agora, por que que é tão difícil fazer coisas difíceis? Porque a gente sabe que precisa delas para alcançar lugares mais altos na nossa vida. E é complexo o negócio, eu sei. E eu vou te ajudar com esse vídeo? Não sei. Talvez traga mais perguntas do que respostas, mas afinal, o que move o mundo são as perguntas e não as respostas. Mas tem um ponto na vida em que você consegue executar coisas difíceis mesmo não querendo. Porque pensa, se eu te perguntasse qual a coisa mais difícil no seu dia a dia que você tem que fazer, provavelmente fazer exercício, malhar, ou talvez a resposta mais comum seria acordar de manhã para trabalhar. E no entanto, você faz isso todo dia, inclusive num trabalho que você detesta. E aí tem um fator que faz toda a diferença, que é a recompensa. Mesmo que seja uma mixaria no final do mês, mas você sabe que vai estar lá na sua conta. Assim como nós, o nosso cérebro só trabalha se tiver recompensa. Se não tem nada em troca, ele fica lá, paradão. Já fica entediado e já começa a dar um faniquito para meter a mão no celular porque ele quer recompensa. E a favorita dele é a famosa e famigerada dopamina, da mais barata e porca que existe, que é essa gerada pelas redes sociais. Não dá trabalho nenhum e o meu cérebro ainda se sente recompensado, me deixando bem relaxadinho. Porque afinal eu trabalhei o dia todo, então eu mereço. Vai nessa pra tu ver. Tá, como eu saio desse loop maldito? Começa. E meio que na raça mesmo. Vai ter vídeo aos milhões com 1, 2, 3, 10 passos, ótimo também. Mas você tem que começar. E começa no básico, começa no fácil. À medida que essas tarefas difíceis se aproximam do seu objetivo, você vai ter mais combustível para continuar fazendo, porque começar é só o primeiro passo, mas um passo só não te leva muito longe. Então pega de uma vez tudo que você já favoritou de vídeo, de tutorial, seja no Instagram, no YouTube, no TikTok, e começa a fazer logo. E de novo, isso não precisa ser aqui, não precisa ser na internet, isso só precisa gerar algum impacto na vida das pessoas ao seu redor e começar pela sua.
E não tem mistério e nem método de 1 milhão. E com certeza você vai ter quedas abruptas de motivação e de disciplina no meio do caminho. Ninguém é 100% constante, então quando isso acontecer, não fica lá estatalado no chão, se lamentando. Se lamenta por 1, 2 dias, mas o mais importante é que você termine o que você começou e você continue nessa jornada de fazer o que tem que ser feito, independente da dificuldade que isso proporciona. E você sabe até quando você tem que fazer isso? Até que o corpo não aguente! E se prepare para exalar o último suspiro. Se você ficou até aqui, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal e deixa um comentário aqui embaixo, não só para gerar engajamento, mas para eu saber o que você pensa dessas tarefas difíceis. E a gente se vê no próximo vídeo.